Os deuses primordiais, a origem de tudo. Antes de Zeus, antes do Olimpo, antes mesmo do tempo, existiam forças. Forças que não tinham rosto, nem forma, nem piedade. Essas entidades não eram deuses como imaginamos. Eram conceitos, caos, vazio, trevas e luz. Hoje, você vai conhecer os deuses primordiais da mitologia grega, as primeiras consciências do universo, os verdadeiros criadores e destruidores de tudo o que existe. Eles não rezam, eles não lutam, eles simplesmente são. O nada que criou tudo. Caos. No início não havia céu, não havia terra, não havia tempo, havia apenas caos. Mas caos não era uma entidade com rosto ou corpo, era o vazio absoluto, o espaço onde tudo poderia existir e ainda não existia. Não era destrutivo, era potencial puro. Do caos surgiu Nix, a noite, Erebus, a escuridão, Gaia, a terra, Tártaro, o abismo, e Eros, a força da atração e da criação. Caos é a origem sem origem, a semente do universo sem forma. E talvez o destino final de tudo. Gaia, a terra que sente. De caos nasceu Gaia, a terra. Mas ela não era apenas um planeta. Ela era a própria vida encarnada. Gaia era fértil, profunda, instintiva. Sozinha, ela deu à luz Urano, o céu estrelado. Depois o envolveu e juntos criaram uma linhagem de seres, os titãs, os cíclopes, os hecatônquiros, monstros com 100 braços. Mas Urano temia seus próprios filhos e começou a aprisioná-los de volta nas entranhas de Gaia. Ela então criou uma foice e entregou a seu filho Cronos, que castrou o próprio pai. Do sangue de Urano nasceram os gigantes, as eríneas e a própria Afrodite. Gaia é mãe, mas também é juíza. Ela dá vida, mas também condena. Ela é a base de tudo, inclusive da rebelião dos deuses. Tártaro, o abismo vivo. Enquanto Gaia representava a superfície da realidade, Tártaro era o que havia abaixo de tudo, mais profundo que o Hades, mais escuro que a noite, mais antigo que os próprios titãs. Tártaro era o poço do esquecimento, a prisão dos que ousaram desafiar os primordiais. Foi lá que os titãs foram trancados por Zeus. Lá onde monstros dormem e de onde Tifão, o maior de todos os monstros, emergiu para desafiar o Olimpo. Mas Tártaro não é apenas um lugar, é um ser consciente que sente e devora. Uma entidade que nunca esquece o que foi enterrado dentro dela. E um dia, tudo pode voltar. Nix e Erebus, a noite e a escuridão. Das sombras do caos nasceram dois irmãos, Nix, a noite, e Erebus, a escuridão. Nix era belíssima e mortal. Nem Zeus ousava enfrentá-la. Ela caminhava silenciosa pelos céus, trazendo o sono e o medo. Sozinha, gerou filhos assustadores. Hipnos, o sono. Thanatos, a morte. Moros, o destino. Nêmesis, a vingança. Eris, a discórdia. Nix era temida até pelos deuses olímpicos. Sua presença precede o fim e acalma o início. Já Erebus era o véu escuro entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ele envolvia tudo antes da criação. Era o silêncio entre os mundos. Juntos, eles nos lembram que antes da luz, a escuridão. Eros, o desejo que move o universo. Quando o caos deu origem ao mundo, uma das forças mais surpreendentes que surgiu foi Eros. Diferente da versão infantil e alada que conhecemos nos tempos romanos, o Eros primordial não era um deus do amor. Ele era a própria força do desejo cósmico, a energia que atrai, que une, que cria. Sem Eros, Gaia não teria unido-se a Urano. Os titãs não teriam existido. O universo teria permanecido inerte. Eros é o elo invisível entre todas as coisas. Ele está no impulso de viver, de criar, de continuar. Os elementos primordiais. Além dos grandes nomes, existiam forças elementares que moldavam a realidade. Éter, a luz celeste Hêmera,
o dia Pontus, o mar primitivo Uranus, o céu estrelado. Eles não governavam com tronos, mas com presença. Estavam dentro das coisas, na respiração do vento, na profundidade das águas, no brilho das estrelas. Essas entidades não buscavam adoração, eram o próprio mundo em movimento. Ananke, o destino inescapável. Entre os sussurros das origens, havia uma força que nem mesmo os deuses podiam ignorar. Ananke. Pouco mencionada, quase esquecida, e talvez por isso ainda mais poderosa. Ananke era a personificação da necessidade absoluta, do inevitável, da força que rege até os deuses. Diferente das moiras, que medem e cortam o fio da vida, Ananke é a própria estrada que todos percorrem. Ela não julga, não pune, não premia. Ela simplesmente determina. Junto de Cronos, o tempo eterno, Ananke teria originado a estrutura do cosmos, as estrelas, os ciclos, a ordem que não pode ser quebrada. Os órficos, uma vertente mística da mitologia grega, diziam que até Zeus se curvava diante dela, porque nem o rei do Olimpo podia alterar o que estava traçado por Ananke. Ela não tem rosto, nem templo, nem mito heróico, mas está em cada escolha que achamos que fazemos e em cada fim que tentamos evitar. Nyx, mãe dos temidos. Voltando ao mistério de Nyx, vale reforçar que sua influência vai além da noite. Ela é mãe de forças que ainda hoje habitam o imaginário humano. Éter, a luz pura que os deuses respiram. Queres, espíritos da morte violenta. Gerás, a velhice. Filotes, a amizade. Oisis, a angústia. Apate, o engano. Filotes, o amor físico. Momos, a crítica. Eris, a discórdia. Cada um desses filhos representa aspectos profundos e contraditórios da existência humana. Nyx é o útero do mundo emocional e invisível. Ela é a sombra por trás de cada ação, o silêncio que acompanha cada pensamento. Os deuses primordiais não são apenas mitos antigos, eles são os fundamentos da própria existência. Eles não precisam de altares porque já estão em tudo, na poeira cósmica, nos sonhos que antecedem o nascer do sol, no vazio entre nossos pensamentos. Eles não aparecem nos épicos, porque os épicos acontecem dentro deles. Ao estudá-los, entendemos que a mitologia não começou com tronos, mas com forças, com sensações, com elementos que não podem ser nomeados com precisão, mas que todos nós, em algum momento, sentimos. E quando o mundo acabar, quando o tempo cessar, quando o Olimpo ruir, talvez só restem eles. O caos, a noite, o abismo, o destino, os deuses primordiais. Os deuses olímpicos são os rostos da mitologia, mas os deuses primordiais são suas raízes. Eles representam o que não pode ser controlado. O caos, a criação, o medo, o desejo. Eles são o que existia antes das histórias e o que restará quando todas forem esquecidas. Não há templos para caos, não há orações para Nyx, mas todos nós, um dia, voltaremos ao silêncio que eles representam. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.